Olá a todos, sou o Rodrigo Babai Farimbê, Facunlê, e agora a gente vai falar sobre um tema importante quando nós pensamos numa sociedade de Ifá, ou uma sociedade candomblessista, ou em uma sociedade umbandista, ou em qualquer sociedade que se enquadra à visão ligada à religiosidade ou à fé como um todo. E como as pessoas mais antigas, principalmente na era medieval, se utilizavam disso como base de determinação social. Então, eles determinavam a sociedade de acordo com bases bíblicas, com bases religiosas, que era ditada, né? Era ditada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos nos basear no século V até o século XV, mais ou menos. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, quando a gente tem essa ideia, né, de dar prioridade à questão social, ou entender um pouco mais disso, é formarmos uma opinião diante do que entendemos como uma sociedade religiosa, do que entendemos como uma sociedade filosófica, e a importância de formar essa opinião na nova era, ou seja, neste momento, para não repetir erros do passado. Quando nós pensamos no nosso dia a dia, nós podemos, então, visualizar cada pessoa que emite o seu parecer sobre a sociedade, com suas visões, suas opiniões e assim por diante. Alguns podem até dizer que a mesma, ou seja, a sociedade, é contraditória, no sentido de existir riqueza nas mãos de tão poucos e miséria nas mãos de tantos outros. Outros podem até alegar que a sociedade está em crise, ou ainda que a sociedade há ausência de valores, falta de respeito, respeito religioso, condição sexual, escolhas e assim por diante. Há uma certa desconfiança dentro dessa atmosfera. Há muita corrupção, dentre diversos outros problemas. E quando a gente pensa numa sociedade doente, nós não devemos focar nos problemas ou nas doenças apresentadas que são percebidas por nós diante de uma realidade que nós vivemos em parte micro, bairro, município, estado, ou uma visão macro, estado, estados que constituem um país, o país dentro de outros países, onde a gente tem uma visão global da coisa, né? Quando nós mencionamos uma ideia de uma sociedade, né, que tem um futuro promissor devido a diversos avanços tecnológicos, científicos, entre outros, principalmente o avanço de uma visão cósmica, espiritualista, virtuosa, que está recebendo diversas formas de investimento, de conteúdo e de conhecimento que hoje em dia é acessível a todos, a médio e a longo prazo, dentro de diversos outros pareceres. É claro, né, que você pode ter o seu parecer, seja ele sofisticado ou não, seja ele robusto ou não, seja ele bem desenhado ou não, mas você tem o seu parecer, né, a sua opinião dentre diversas teorias de diversas áreas do conhecimento para compreender isso que nós chamamos de sociedade. Ou simplesmente para ter um parecer breve, sem maiores aprofundamentos e fundamentos sobre o funcionamento, essas anomalias e diversas outras formas de visão sobre o futuro que a sociedade terá ou pode ter, né? Para que não seja uma afirmação. Quais são os possíveis impactos, né, na sua área de atuação? Então, você é um pastor, você é um pai de santo, seja de umbanda, que a gente chama de zelador, ou babalorixá, um sacerdote de matriz africana, de umbanda, candomblé, tambor de mina, diversas vertentes do candomblé, Ifá e assim por diante, né? Qual o impacto que a sua atuação pode ter dentro da área que você executa, que você oferece como valores à sociedade, seja a sociedade que está mais próxima a você,
né, seus filhos de santo, sua família, seja a sociedade que se aproxima, ora pedindo, ora agradecendo, que nós chamamos, né, de assistência, as pessoas que vão em busca de algo dentro do terreiro, ou seja a sociedade que recebe esse auxílio dos terreiros, dos barracões, dos ileaxés, dos templos religiosos e espiritualistas durante todo um ano, seja nas suas festividades ou seja nas atribuições de eventos que oferece vários atributos e benefícios a essa sociedade carente através de seus processos de caridade, seja na doação de um alimento, seja em eventos que reúnem outros profissionais, como advogados, cabeleireiros, dentistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e assim por diante, ou seja na caridade que nós damos em cada gira, seja num abraço, num acolhimento, num direcionamento, num bate-papo, numa conversa baseada nesse teor humano encarnado, quanto na questão espiritual dos desencarnados, que dão todo o suporte e caridade espiritual. Qual é o seu impacto diante da sua área de atuação quando nós falamos de espiritualidade, espiritualismo, religiosidade, para não cometer os mesmos erros que algumas religiões cometeram lá atrás e custaram muito, né? Custaram vidas. Nós temos que salientar que, ao decorrer dessa história da humanidade, nós podemos encontrar várias teorias sobre a sociedade, ou até mesmo várias propostas para que a gente possa melhorar o funcionamento dela, ou explicar seus desequilíbrios, suas anomalias e tudo o que acontece dentro dela. Entretanto, né, a gente tem que relembrar alguns pontos importantes, que na história várias foram as maneiras de organização de uma sociedade. Vamos dar alguns exemplos, né? A Grécia Antiga, o Império Romano, os persas, os atlantes, os egeus, os chineses e assim por diante. Ou seja, você pode observar que cada parte dessa estrutura social ou dessa sociedade, ao seu modo, com seus valores próprios, com seus princípios, com suas organizações políticas, sociais, econômicas, culturais, religiosas ou filosóficas, todos eles tinham a sua estrutura. Pode não ter, né, substituído isso ao longo do tempo, se mantendo de forma arcaica ou atualizado, mas cada uma tem a sua estrutura, né? E dentro disso é possível dizer que as sociedades, né, não só a sociedade, mas as sociedades antigas podem, com toda certeza, ter influenciado a direita ou a esquerda, de forma direta ou indiretamente, outras sociedades dentro dessa ideia direita ou esquerda, ou até mesmo posteriores a ela, respingando uma certa influência a todos nós, seja numa forma de pensar, seja numa forma de agir, ou seja no seu legado cultural, filosófico, religioso, até os dias de hoje. E nós temos isso até mesmo na música, né? A influência do blues, como o berço, né, do funk, do rap, do trap, que hoje nós vemos, tudo isso tem uma influência no blues, né, que teve essa base muito fortalecida nos Estados Unidos, né? Deixa eu ver, eu marquei alguns tópicos e eu pretendo não esquecer de nenhum deles, para que a gente tenha essa base dessa ideia social. Então, além disso, vale destacar que na história diversas teorias foram elaboradas para entender essa sociedade. Seja ela uma sociedade cultural, uma sociedade religiosa, uma sociedade política, uma sociedade filosófica, uma sociedade dos nerds, uma sociedade dos magos e assim por diante, que dependem de época para época, que passam por uma transformação natural, por uma evolução ou por uma estagnação, de sociedade para sociedade, de pensador para pensador. E é isso que nós temos que ressaltar, que ao longo dos milênios, ao longo dos séculos, quando nós falamos de religiosidade, de filosofia, principalmente dentro desse tema espiritualista,
universalista ou religioso dentro das religiões de matriz africana, nós estamos falando de tradições, nós estamos falando de famílias que no passado criaram suas bases, mas que daí em diante, através dos seus sacerdotes, das suas sacerdotisas, de homens e mulheres que eram pensadores, né, começaram a trazer uma nova estrutura social, religiosa, filosófica, universal, que através de suas análises da própria natureza como um todo, se tornaram pensadores que iriam com toda certeza além do seu período, além da sua época, e estão influenciando de alguma forma essa sociedade religiosa até os dias de hoje. Né? Isso é importante ressaltar. Por isso que nada é estático quando nós falamos de religião, nada é estático quando nós falamos de filosofia, nada é estático quando nós falamos de espiritualismo ou de universalismo. Talvez a sua ideia ou a sua opinião pode ser contrária à minha, e isso é maravilhoso, porque juntos podemos nos tornar também pensadores deste momento para projetar isso tudo para um futuro onde outros também vão usufruir desse pensar. Ou ainda, né, dentro dessa área de estudo que nós estamos falando, uma das áreas de estudo que tem se dedicado ao entendimento do funcionamento da sociedade, dentre outras finalidades, é essa parte da sociologia religiosa, sociologia filosófica religiosa, sociologia universalista ou cósmica ou universal. Então, começar a entender esse processo da sociologia dentro dessa base que nós estamos mutando, transformando, ressignificando, baseado em conceitos, princípios, pensar do passado, dentro de uma atualização diante das necessidades que nós estamos encontrando na sociedade atual. E através desse pensador, desse pensar, desses diálogos, criar uma base sociológica, né, para esse novo fundamento de uma nova era é muito importante. Assim, o que nós queremos passar nessa breve introdução ou nesse primeiro ponto, né? É que tudo está em pleno movimento e esse movimento é necessário observação. Essa observação é necessário uma nova observação para que toda opinião que seja criada seja maleável e isso possa trazer benefícios a uma sociedade que caminha junto ou uma sociedade que passa por nós de alguma forma. Qual é o impacto que nós queremos causar nessa sociedade com aquilo que nós oferecemos? Então, gratidão. Eu sou o Babai Farimbe Facunlê.